Então esta será a segunda mensagem dessa série sobre a mensagem do profeta Ageu. E eu quero falar com você hoje sobre não espere pela condição ideal. Antes de ler o texto, deixe-me fazer algumas observações com você. A minha tradução bíblica, é a que está em tela aí também, ela converteu essas datas para facilitar a nossa compreensão. E ela diz, lá no capítulo 1, verso 1, que em 29 de agosto, Ageu entregou sua primeira profecia àquele povo que havia voltado do cativeiro com o intuito de reconstruir o templo em Jerusalém. Vocês se lembram? Nós vimos isso aqui na semana passada. Esta mensagem está disponível lá no YouTube. Se você não a ouviu, eu aconselho que o faça. Eles haviam lançado os alicerces, mas diante das dificuldades, abandonaram a obra da reconstrução por 14 anos. Mas quando o profeta Ageu levou a eles aquela exortação, eles voltaram a trabalhar na reconstrução do templo. Diz o capítulo 1, versículo 15, que no dia 21 de setembro eles já começaram a mobilizar recursos para isso. E então, vamos para o capítulo de número 2. Em 17 de outubro, faça as contas aí, apenas 27 dias depois da retomada das obras, o Senhor mandou outra mensagem através do profeta Ageu. E eu quero ler com vocês então, capítulo 2, versículos de 1 a 9. Então, em 17 de outubro desse mesmo ano, o Senhor transmitiu outra mensagem por meio do profeta Ageu. Diga ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao remanescente do povo: algum de vocês se lembra deste templo em sua antiga glória? Como ele lhes parece agora em comparação com o anterior? Deve parecer insignificante. Mas assim diz o Senhor: seja forte, Zorobabel. Seja forte, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Sejam fortes todos vocês que restam na terra. Mãos à obra, pois eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Meu espírito habita em seu meio, como prometi quando vocês saíram do Egito. Portanto, não tenham medo. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: em pouco tempo sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca. Sacudirei todas as nações, e os tesouros das nações virão para este templo. Encherei este lugar de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Até esse ponto, irmãos. Esta palavra, ela veio da parte do Senhor, porque o povo estava começando a ser afetado pelo desânimo. Você já deve ter visto isso acontecer, talvez até tenha acontecido com você em algum momento. Nos primeiros dias, a empolgação está em alta. Tem muitas coisas que a gente pega para fazer que é assim, não é?
Os primeiros dias, o ânimo está realmente, o entusiasmo por realizar está realmente em alta. Mas com o passar dos dias, aquele entusiasmo inicial tende a esfriar também. Eu fico pensando que isso, na vida do crente, na vida de uma igreja, acontece com bastante frequência. Os irmãos começam muito animados, mas as dificuldades naturais aparecem e paulatinamente o ânimo esfria e a frequência, a participação também reduz. O que estava acontecendo lá em Jerusalém no contexto daquela obra? Alguns tinham visto o primeiro templo, aquele que foi destruído pelos babilônios. Aqueles mais velhos, os que sobreviveram, aqueles 70 anos do cativeiro, eles tinham muito nítido na sua mente a imagem do primeiro templo. E vamos falar a verdade, o primeiro templo era magnífico. O primeiro templo era algo sensacional. Ele foi planejado por Davi. E Davi, se você for ler isso lá nos livros de Reis, você perceberá que ele teve tempo de acumular, Samuel na verdade, ele teve tempo até de acumular recursos, porque ele mesmo pretendia construir o templo. Mas quem de fato o construiu foi Salomão. E esse foi o período áureo da monarquia de Israel. Então o templo, quando construído, foi feito com materiais nobres. As paredes revestidas com cedro, pisos revestidos com pinho, havia escultura de palmeiras, de flores, de querubins, muitas dessas esculturas revestidas com ouro. Havia uma beleza muito grande em tudo aquilo. Foi uma estrutura suntuosa e não era para menos, era o centro do judaísmo, da adoração no judaísmo, e aquele templo perdurou por mais de 400 anos, até que ele foi destruído pelos babilônios, saqueados, toda essa riqueza levada, o templo destruído completamente. Eles lembravam-se desse templo. Mas agora, o que estava sendo construído era um templo muito mais modesto que aquele. Não chamava a atenção como aquele chamava. Afinal, veja a diferença de contexto. O primeiro foi construído nos tempos áureos de Salomão, do reinado em Israel. Agora não era o caso. Eles voltavam depois de um período de cativeiro, os recursos não estavam mais disponíveis como eles tinham. Logo, esse templo que estava sendo construído não tinha o refinamento, o esplendor do primeiro, não havia tanto ouro, tanta madeira nobre sendo utilizada ali. E um detalhe é muito interessante também a gente perceber: não tinha a Arca da Aliança. Porque quando o templo foi destruído pelos babilônios, a arca sumiu. Não se sabe se os babilônios roubaram. Havia uma lenda entre os judeus de que Jeremias teria escondido a arca. Nunca foi encontrada. Deu até filme isso, Caçadores da Arca Perdida. Alguém inventou de fazer um negócio desse. Só o 40 a mais lembrou. Isso é um péssimo sinal aqui. Mas olha só, o que acontece?
Eles não tinham mais ali naquele templo aquilo que era a representação da presença do Senhor. A representação da presença do Senhor. De modo que aqueles que conheceram o primeiro templo, eles lamentavam ao ver o novo templo sendo construído, e esse lamento vinha afetando outros. O livro de Esdras, ele vai dizer para a gente, quero ler essa passagem para você aqui, deixe-me localizá-la. Esdras capítulo 3, versículo 12. Olha só o que ele diz. Muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos outros chefes de família mais velhos, que tinham visto o primeiro templo, choraram alto quando viram os alicerces do novo templo. Lamentavam. Lamentavam. A vista, comparando-se com o anterior, o profeta Ageu está dizendo, o Senhor diz pelo profeta Ageu, aí no capítulo 2, versículo 3, se comparado com o anterior, esse agora parecia nada. Parecia insignificante. Um murmúrio, então, de lamento, de comparação, foi minando o espírito do governador Zorobabel, do sumo sacerdote Josué e dos trabalhadores. A gente pode imaginar frases como, nem chega aos pés daquele. Não mais será como antes. Será que vale a pena tanto esforço? Bom mesmo era antigamente. É uma série de frases de comparação. A gente conhece isso. E isso tudo minando o espírito de todos os que estavam envolvidos na obra. E é então que Deus manda esta nova mensagem por meio de Ageu. E eu quero que você observe aí a partir do versículo 4 junto comigo, porque o Senhor vai dizer assim, verso 4. Mas assim diz o Senhor, seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, sejam fortes todos vocês que voltaram a essa terra. Mãos à obra, pois eu estou com vocês. É como se o Senhor estivesse dizendo a eles assim, ouçam a mim, e não a essas vozes de murmuração. Ouçam a mim, sejam fortes, fortaleçam-se, eu estou com vocês. E Deus então faz uma afirmação que traz luz e joga por terra toda aquela murmuração em torno da aparência do novo templo. Olha o versículo de número 5, o que ele diz? Meu espírito habita em seu meio, como prometi quando vocês saíram do Egito. É interessante isso, a gente pensar nisso, porque lá no passado remoto, longínquo do povo de Israel, o Senhor deu instruções para que eles construíssem um tabernáculo, uma tenda. E esta tenda simbolizava a habitação de Deus no meio do seu povo. Esse tabernáculo durou por séculos.
Eles peregrinaram no deserto por 40 anos com o tabernáculo. Depois se estabeleceram na terra que o Senhor lhes deu. Esse tabernáculo ficou lá em Siló por quase 400 anos também. Até que este tabernáculo foi substituído pelo templo que Salomão construiu, que era, em termos de sofisticação e de requinte, muito, muito, muito superior ao que foi o tabernáculo. Eu queria que você percebesse que foi Davi que percebeu esse contraste. Olha comigo aí o segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 7. Eu quero ler os versos 1 a 3 com você. Quando Davi já havia se estabelecido em seu palácio, e o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os inimigos ao redor, mandou chamar o profeta Natã. O rei disse: veja, moro num palácio, uma casa de cedro, enquanto a arca de Deus está lá fora, numa simples tenda. É interessante a gente perceber isso. Davi, notando que isso aos seus olhos parecia incoerente, inconsistente, ele pensa: eu morando numa casa de cedro estava em alta, era a tendência daquele tempo lá. Eu morando numa casa de cedro e o Senhor morando numa simples tenda. Atente para isso. Quero chamar a sua atenção para o simples. Aos olhos de Davi, o seu palácio era muito mais luxuoso, bonito, representado ali. No versículo 3, Natã disse assim: faça o que tem em mente, pois o Senhor está com o rei. Natã o apoiou. Olha, realmente. Mas eu quero que você veja na continuação o que o Senhor disse. Olha os versículos 4 a 7. Naquela mesma noite, porém, o Senhor disse a Natã: vá e diga a meu servo Davi, que assim diz o Senhor: acaso cabe a você construir uma casa para eu habitar? Desde o dia em que tirei os israelitas do Egito até hoje, nunca morei numa casa. Sempre acompanhei o povo de um lugar para outro numa tenda, num tabernáculo. E, no entanto, onde quer que eu tenha ido com os israelitas, nunca me queixei às tribos de Israel e aos pastores de meu povo. Nunca lhes perguntei: por que não construíram para mim um palácio, uma casa de cedro? É muito interessante nós percebermos isso, que da perspectiva do Senhor, não era aquele templo que ia fazer diferença. Não era o templo que faria diferença. E então, a profecia de Ageu, ela resgata a promessa feita pelo Senhor, quando ele ainda se propôs habitar naquela simples tenda. É o que ele disse: meu espírito habita em seu meio, como prometi quando vocês saíram do Egito. Se você me acompanhar ao livro de Êxodo, por favor, Êxodo capítulo 29, a partir do versículo 43, ele diz assim: eu me reunirei ali com os israelitas, no lugar santificado por minha presença gloriosa. Sim, consagrarei a tenda do encontro e o altar,
e consagrarei Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes. Então viverei no meio dos israelitas e serei seu Deus, e eles saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Eu os tirei da terra do Egito a fim de viver no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. É muito interessante nós percebermos que o profeta Ageu está dizendo para eles: olha, vocês estão preocupados com esse templo. Mas olha o que o Senhor está dizendo: lembram-se da promessa que eu fiz a vocês quando saíram do Egito? Eu morei numa tenda. O santuário, por assim dizer, era uma tenda. Mas eu disse: me reunirei ali com os israelitas, viverei no meio deles e serei o seu Deus. E aí a gente começa a aprender algumas coisas muito interessantes a respeito do Senhor, porque a sua presença não está condicionada ao luxo de uma construção. Não é. Não é isso. Davi teve boa intenção, mas o Senhor disse para ele assim: não é isso que eu busco. Ele permitiu que Salomão fizesse algo magnífico. Deus permitiu que ele fizesse, mas não que o Senhor condicionasse a sua presença a um templo luxuoso. O Senhor reafirmou então, através de Ageu: o meu espírito habita em seu meio, da mesma forma como eu prometi lá no passado, quando vocês saíram do Egito. Não tenham medo. Não tenham medo. Continuando então, Ageu 2, a partir do verso 6, o Senhor fez ali a promessa de um tempo quando ele abalaria os céus, a terra e todas as nações, e ele encheria aquele lugar de glória. A gente pode se perguntar: que tempo foi ou será este profetizado por Ageu? Quando nós olhamos para a história, alguns tendem a pensar que este tempo se refere, este abalar dos povos, abalar dos céus e da terra, talvez se refira à queda dos persas ante os gregos, e depois à queda dos gregos ante aos romanos também. E aí, se você olhar nessa direção, se o abalo está relacionado a essa esfera natural de coisa, você vai pensar que a glória do templo, ela veio com a reforma que Herodes o Grande fez no templo lá no ano 20 antes de Cristo. Herodes ampliou aquele templo, fez uma reforma muito interessante, a ponto de, se você olhar lá para Lucas capítulo 21, versículo 5, você verá que as pessoas ali no templo de Jesus admiravam aquele templo. Vejam as pedras magníficas, veja que construção, eles tinham realmente um sentimento de orgulho por aquela construção. Seria esta a glória? Talvez não. Porque se você continuar lendo também, aí Lucas capítulo 21, versículo 6 e versículo 7, você verá Jesus dizendo assim: não vai ficar pedra sobre pedra disso aqui. E no final da fala de Jesus, aí no capítulo 21, ele fala que virá o seu reino. Mas eu quero chamar a sua atenção para a interpretação que o autor aos Hebreus dá para esta passagem. Me acompanhe, por favor, a Hebreus capítulo 12.
versículos 26 a 28. Hebreus 12, 26 a 28. Diz assim: quando Deus falou naquela ocasião, sua voz fez a terra tremer. Mas agora ele promete. Veja que ele está usando a frase lá de Ageu. Mais uma vez farei tremer não só a terra, mas também os céus. Isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. Uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus, adorando-o com reverência e santo temor. Então, o autor aos Hebreus, quando olha para aquela passagem, ele entende que aquele abalo citado ali pelo profeta Ageu não faria menção a esses eventos históricos da queda de impérios simplesmente, mas faria referência a um abalo cósmico do final dos tempos, aquele que porá fim às coisas que são transitórias e permanecerá apenas aquilo que é inabalável, o reino do Senhor. O reino do Senhor. Então Ageu, de alguma maneira aqui, ele estava apontando para um futuro, quando o Senhor, como diz, abalaria as nações, e ele encheria este lugar de glória. E aí você poderia perguntar-se então, mas e essa glória então a que ele se refere? Ora, certamente, quando Deus fala a respeito de glória, ele não estava falando a respeito da estética. Haja vista que lá em Êxodo, capítulo 40, versículo 34, é dito que a glória do Senhor enchia aquela tenda. A glória não era a própria tenda, mas a presença do Senhor enchia aquela tenda. O Senhor mesmo disse aí, por meio de Ageu, no versículo 8, se a prata e o ouro me pertencem. Se eu quiser, eu posso adornar esse templo com isso. Mas eu vou adorná-lo com a minha glória. E esta glória do Senhor se manifesta nesse templo exatamente através de Cristo. Eu gosto muito de Lucas capítulo 2, a partir do verso 28, quando Simeão, ele pega aquele bebê que foi apresentado no templo, o Senhor Jesus, e ele louva a Deus, ele fala, eu já posso morrer, porque os meus olhos viram a salvação. A glória do Senhor se manifestou no templo. A presença de Deus se manifestou no templo. Se manifestou como Mateus 21, versículo 14, vai dizer que ele curou diversas pessoas ali. Mas há ainda uma perspectiva mais escatológica. E esta habitação, ela extrapola aquela realidade do templo. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 6, o Senhor disse assim, aqui está alguém que é maior que o templo. Que é maior que o templo. Ele próprio o excedia. E nele, Efésios capítulo 2, versículo 20, Efésios capítulo 2, versículos 20 a 22, dizem assim, juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor.
Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação onde Deus vive por seu Espírito. No final de tudo, o lugar onde Deus habita, muito maior do que uma estrutura que foi construída, é o seu próprio povo, sua própria habitação, a igreja do Senhor. E nesse lugar, disse lá Ageu, o Senhor dará a sua paz. E esta paz, obviamente, essa dádiva da paz é plenamente cumprida em Cristo. A paz que vem como uma bênção neste mundo, quando ele diz, eu deixo a minha paz para vocês. Não a paz que o mundo dá, mas a minha paz. E certamente a paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1, que diz que uma vez que fomos justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Deixe-me fazer algumas breves aplicações aqui a respeito dessa passagem. Meus irmãos, considerem comigo estas coisas. Aqueles judeus estavam prestes a desistir da reconstrução do templo, porque de largada começou a parecer que era um esforço inútil. Para quê? É claro que eles não conseguiriam fazer um templo como o primeiro templo. Adiantaria, então? Valeria a pena o esforço? E como vimos, como se não bastasse ter que lidar com os desafios da reconstrução, eles tiveram que lidar também com a turma que dizia, é perda de tempo, não vai adiantar nada, o antigo era que era melhor. Alguma vez você já se sentiu afetado, tentado por esse tipo de desânimo? De olhar e de alguma maneira parecer que o esforço é inútil? A mensagem de Ageu é um alerta para a gente não se deixar abater pelos desafios e nem pelas vozes de murmuração. O Senhor voltou-se para cada um daqueles envolvidos na reconstrução e disse para eles assim, sejam fortes. Sejam fortes, perseverem, mãos à obra, eu estou com vocês. O que eu quero que você perceba? A realidade é que as condições com as quais nós lidamos nem sempre serão perfeitas. Mas veja o que Salomão disse lá em Eclesiastes, capítulo 11, versículo de número 4. Ele disse assim, o agricultor que espera condições de tempo perfeitas, nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, não colhe. Sabe qual que é o segredo para nós? É nós confiarmos que Deus está conosco no negócio e a gente seguir em frente. Não esperar que tudo esteja perfeitamente na posição que você idealizou. Se o povo fosse olhar para as condições perfeitas naquele tempo, eles não teriam se dedicado a erguer aquele templo. Eles não tinham os recursos necessários. Eles, como nós vimos, eles tinham as suas próprias necessidades pessoais, foram aconselhados por Ageu, advertidos por Ageu, a não inverter a prioridade.
Mas o que eu quero que você perceba é que quando o Senhor disse para eles lá, eu estou com vocês, sejam fortes. Sejam fortes. Não espere as condições perfeitas. Confie no Senhor, persevere, siga em frente, porque isso é necessário para nós. Mas veja vocês, a segunda coisa que quero destacar aqui. A nossa cabeça muda completamente quando nós entendemos que ter êxito não se trata da nossa força ou dos nossos recursos, mas do que Deus quer realizar. A nossa cabeça muda quando a gente percebe isso. E daí que o templo estava ficando pequeno? E daí que ele não era tão imponente como foi o anterior? O que no final de tudo era importante? O importante era que Deus estava no meio do seu povo. Não era o que o povo era capaz de fazer. Deus já manifestou a sua glória numa tenda. Por quê? A gente vai achar que é a nossa capacidade de fazer, o nosso esforço que vai manifestar a glória de Deus. Não é a obra da nossa mão que manifesta a glória de Deus. Ele próprio a manifesta onde Ele quer. Então, enquanto a gente olha para uma coisa e a gente pensa assim, tá tão simplesinho, né? Tão pequeno, tão discreto. Deus responde para a gente assim, pois eu digo que a glória que há de se manifestar nesse templo será maior. Porque não é a nossa mão que manifesta a glória de Deus. Não é. Muito provavelmente foi isso que o autor aos Hebreus percebeu lá no capítulo 11, versículo 34, quando ele fala sobre aqueles heróis, né? Aqueles vários exemplos de fé. E no versículo 34 ele diz que a sua fraqueza foi transformada em força. Porque o que manifesta a glória de Deus não é o trabalho da mão deles, mas é o próprio Deus quem manifesta. Muito provavelmente era essa compreensão que Paulo tinha quando ele escreveu, segundo aos Coríntios 12:10, e ele disse, quando sou fraco, é que eu sou forte. Porque o que manifesta a glória de Deus não é o que Ele é capaz de fazer, mas o que Deus é capaz de fazer. Eu quero que você entenda que a presença do Senhor é a presença dEle e o poder dEle que pode potencializar o que nós fazemos e não o contrário. Então, enquanto aquele povo estava construindo aquele templo, ainda que alguns pudessem dizer assim, nem se compara, eles precisavam ter em mente que no final de tudo não era o templo, não eram aquelas paredes, não era aquele prédio, mas era o que Deus faria por meio da manifestação da sua glória ali. Então se lembre também, quando você olhar para o resultado prático, material dos seus esforços, e você for tentado a pensar assim, mas é tão pouquinho. Lembre-se que não é tanto o que a gente faz, mas é o que o Senhor é capaz de fazer ali.
Alguns dias atrás eu conversava com alguém sobre o nosso ministério de louvor aqui na igreja. É uma equipe pequena. É ou não é uma equipe pequena? É pequena. Há igrejas que dispõem de músicos em maior abundância do que nós. Mas eu tenho certeza que cada um de vocês é capaz de testemunhar o que Deus já fez no seu coração pela instrumentalidade desses poucos servos aqui. Não é o que a gente faz, é o que o Senhor é capaz de fazer. Portanto, Ageu disse àquele povo lá: não tenham medo. Finalmente, Ageu apontou para um propósito maior que a construção daquele templo. É muito interessante nós percebermos que aquele povo trabalhou por causa de uma promessa de paz no futuro. Capítulo 2, verso 9. Ele disse lá, versículo, a glória deste novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Eles trabalharam por essa perspectiva de uma promessa, de uma paz. Eu não sei se você reparou isso, mas eu queria que você olhasse comigo lá em Apocalipse, capítulo 21. Você já viu como Apocalipse 21, versículos 26 e 27, se parecem com essas palavras de Ageu? Ele diz assim: as nações andarão em sua luz. 26 e 27, desculpe, deixa eu voltar aqui. E todas as nações trarão sua glória e honra à cidade. Nenhum mal terá permissão de entrar, nem pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ageu falou ali de um tempo em que as nações viriam. Se você olhar esse capítulo 21 de Apocalipse, traz uma perspectiva muito interessante, porque ele vai dizer no versículo 22 o seguinte: não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e o Cordeiro são seu templo. De alguma maneira, nós vivemos na expectativa também dessa manifestação, dessa paz futura, quando o Senhor trouxer a manifestação do seu reino eterno. E eu quero encorajar vocês, então, da mesma forma, a que você persevere. Não espere as condições perfeitas para você continuar servindo, adorando ao Senhor. Persevere nisso, porque o Senhor haverá de manifestar a sua glória de uma maneira sem igual sobre a nossa vida. Feche seus olhos comigo, por favor, e vamos orar.